Vocês. Olá, minha gente, tudo bem? Vamos começar agora mais uma live do programa Vem Falar Comigo, certo? E vem falar comigo, minha gente, que eu sou Thalia Armani e nós vamos começar agora um programa quentíssimo. Chama os amiguinhos, chama os coleguinhas para vir participar da live, para conversar com a gente, para mandar pergunta, para fazer comentários, certo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre a partilha de si mesmo. Como é que é isso, né? Será que a gente consegue partilhar da gente mesmo? E o que a gente anda partilhando por aí? Hoje a reflexão vai ser sobre isso. Pode ser? Vem comigo que nós temos um monte de coisa para falar sobre isso, tá bom? Mas vamos começar rezando como sempre e a gente sempre tem coisas a agradecer, não é? Então é isso, temos aqui a imagem do nosso querido nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive todo mundo me pergunta dessa imagem e eu quase nunca comento aqui. Essa imagem quem fez, na verdade esse quadro, né? A imagem veio de outro lugar, mas o quadro, quem pintou foi minha mãe, que é uma excelente artista plástica, que se chama Sônia Armani della Libera. E quem estiver interessado, inclusive pode escrever lá no canal, falar comigo e eu passo os contatos, que ela vende quadros, certo, minha gente? Mas enfim, isso é só um adendo. E agora nós vamos rezar para agradecer, que eu não sei vocês, mas eu tenho uma porção de coisas para agradecer. E depois vamos então começar o programa falando sobre a partilha de si mesmo. Fechou? Vem comigo. Nós já usamos essa música no programa passado, mas Deus tem me falado muito sobre isso, sobre amor, sobre gratidão. Então nós vamos cantar hoje de novo, pode ser? Canta comigo, certeza que você conhece. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. Vai lembrando de tudo que você tem que agradecer, de quantas coisas Deus já fez por você. E eu vou voltar o playback que a pessoa resolveu falar no meio da música. Mas não perde o seu nome, gente. Foca aí. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu. Meu coração agora vive em paz, e nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por esse programa, por todas as pessoas que estão conectadas conosco. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo como é grande o seu amor. Eu vejo o dia amanhecer. Eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ai, gente, sempre tão forte. Eu tô achando que essa câmera tá meio tortinha, né? Deixa eu ver se assim fica melhor. Achando, não sei, o que vocês acharam? Será? Acho que melhorou, não sei. Bom, enfim, vamos conversar, né, minha gente? Como eu disse, hoje a gente vai falar então sobre a partilha de si mesmo. Por quê? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir à missa no último fim de semana. E aí lá o Evangelho falava sobre isso, sobre que Deus não dizia doar e etc. Ele dizia partilhar, né? A importância de partilhar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Até me lembrando dos momentos da vida de Jesus e o quanto a vida dele sempre foi recheada dessas partilhas, né? Assim, então ele não só dava coisas para as pessoas, doava coisas para as pessoas, mas ele sempre partilhava. Talvez era isso que fazia com que as pessoas conseguissem de fato aprender com ele, né? Então na Santa Ceia ele não só deu o pão, deu o vinho, mas ele partilhou. Então ele pegou algo que estava, né, sob o domínio dele e partilhou. Um pouquinho para mim, um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, não. Isso diz muitas coisas, né? Primeiro, que a gente tem que dividir o que a gente tem, né? E que a gente não vai dar tudo e ficar sem nada. Não é isso que Deus está pedindo. Ele está dizendo pra gente partilhar, dividir, né? Com nossos irmãos e tudo mais. E o quanto ele não foi ensinando as pessoas que estavam em volta dele e tudo mais, justamente porque ele partilhava. Então ele não só dava um negócio, virava as costas e ia embora, né? Ah, você quer tal coisa? Tá aqui, pronto, obrigado, tchau. Mas ele conseguia fazer isso de estar presente e partilhar algo de si, né? Então a Santa Ceia, ele não serviu as pessoas e foi embora. Ele ficou na ceia, né? Conversou, falou, explicou, né? E a mesma coisa em todos os momentos que você for pensando na vida de Jesus, você vai lembrar disso. Por exemplo, no milagre da multiplicação, né? Então só tinha lá 5 pães, 2 peixinhos e tal. E ele disse, muito bem, então nós vamos partilhar isso. E aí dividiu e deu para todo mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas recentemente eu descobri que de fato aconteceu nesse momento, foi que as pessoas tinham alimentos guardados na bolsa, né? E elas não queriam dividir, né? E aí ficaram constrangidas quando viram a ação de Jesus, e então pegaram a comida que tinha e dividiram também, partilharam também. E aí, por isso sobrou tantos peixes, tantos pães e tudo mais. Mas Jesus faz esse exercício, né, assim, de dar o que ele tem, doar o que ele tem, partilhando, né, assim, então eu dou um pouquinho, mas fico com um pouquinho e a gente junto vai vivenciar isso aí, né, e aí partilha a palavra, partilha tudo, né, conhecimento, enfim. E acho isso incrível, né, porque isso me fez me lembrar que às vezes acontece isso, né, vem alguém, por exemplo, pedir esmola na rua, às vezes a gente dá, às vezes não dá e tudo mais, mas você dá e vai embora e acabou. Isso, não sei se isso muda alguma coisa mesmo, né? Ou pode mudar, de fato, algo na vida daquela pessoa. Às vezes vem gente pedindo, por exemplo, alimento na porta da nossa casa e tudo mais, né? Às vezes a gente dá aquela coisa, mas dá e vai embora, né? Não é uma partilha, é uma doação, não é uma partilha. Mas há alguns anos atrás já veio um adolescente na porta de casa pedir comida. E hoje em dia a gente tem muito medo, né? Medo de conversar com as pessoas e tudo mais, né? Então isso faz com que a gente às vezes não consiga partilhar. Mas como eu era um adolescente, eu acho que eu fiquei mais encorajada, assim, né? Vou lá conversar com ele. Talvez se fosse já um homem adulto e tal, eu poderia ficar com medo, né? Mas era um adolescente, eu falei, eu vou lá. Aí eu dei o alimento, mas eu fui junto com ele e sentei na calçada com ele e a gente começou a conversar, né? E aí eu perguntei da vida dele e tudo mais e foi ótimo, porque durante a conversa ele me contou que ele era de Jacutinga. Jacutinga é a cidade do meu pai. E aí eu disse pra ele, eu conheço Jacutinga. Gente, o olho desse menino brilhou de um tanto.
que eu quase chorei, assim, de ver a emoção que ele ficou de estar conversando com alguém que conhecia Jacutinga. E aí ele começou a me falar da padaria que a mãe dele trabalhava e não sei o que, se eu conhecia aquela padaria, enfim. E ele ficou muito feliz, claramente muito feliz, porque tinha uma identificação, sabe? Eu sabia ou conhecia um pouquinho da história dele. Olha que coisa louca, né? Acho que talvez essa foi uma experiência de partilha muito rica na minha vida, né? Porque às vezes a gente partilha com pessoas próximas a nós, né? Amigos e coisa e tal, família, enfim, que é ótimo, né? Mas eu tive essa experiência de partilhar com alguém que estava muito sedento, assim, né? Ele ficou tão emocionado de quando soube que eu conhecia Jacutinga, porque de algum jeito eu estava fazendo parte da história dele, né? E pessoas que moram na rua, no geral, são pessoas muito sozinhas e que dificilmente conseguem, nesse momento, de ter outra pessoa que tá ali entendendo, né, com ele e vivendo alguma coisa junto com ele, né? Que foi o que eu pude fazer naquele dia. Eu fiquei muito feliz. Então, recomendo que partilhemos. Então, mas aí... Tá, já falei de Jesus, né, que ele ensina nessas pequenas coisas, nas pequenas partilhas e tudo mais, né? E isso é comunhão também, né, que é o que acontece em toda a missa e tudo mais, que tem isso de partilha de novo o pão, né, não é que dá só, não, eu tiro um pedacinho do que é meu, dou pra você e tudo mais. E vira um milagre mesmo, né? E aí, a minha reflexão sobre isso... Entendi, né? Na questão religiosa está bem alinhado. Mas aí vem a Thalia, psicóloga, e começa a fazer um monte de pergunta, né? O que eu tenho partilhado com as pessoas, assim? Foi essa a pergunta que me veio, né? Porque o mundo tá um bocado estranho, né, gente? Não sei o que vocês acham, mas eu tô achando, assim, né? Então você liga a internet... muita violência, mesmo o WhatsApp, o povo manda vídeo falando de violência, criticando as pessoas, às vezes com uma boa intenção, querendo que isso gere coisas boas, mas se você fala coisas ruins, né, assim, se você traz sentimentos ruins, dificilmente você vai conseguir coisas boas com isso, né? Isso não quer dizer que a gente tem que ser alienado e não saber o que está acontecendo no mundo, e cordeirinho e achar que tá tudo ótimo. Não, a gente não só pode, como deve questionar as coisas e tudo mais. Mas ter muita atenção com aquilo que a gente transmite, com aquilo que a gente partilha, né? Porque às vezes, mesmo bem intencionado, a gente está incentivando a violência, a gente está incentivando preconceitos, a gente está incentivando humilhações e coisas desse tipo, que é o que a gente, obviamente, não deveria, né? Então... começo a pensar sobre isso, o que as pessoas têm partilhado, né? Para o mundo tá desse jeito estranho aí que tá, né? Com frases, né? Que eu acho tão interessante, porque assim, nas minhas orações, Deus vai me pontuando algumas coisas, assim, né? Da minha vida e tudo mais, que fazem muito sentido para mim e me ajudam a entender a dinâmica de para que lado eu tô caminhando, como é que tá a minha vida e tudo mais. E aí... vem frases assim, né? Por exemplo, eu não levo desaforo pra casa, né? São frases que a gente ouve muito hoje, né? Porque eu digo a verdade mesmo, né? Ótimo, né? Dizer a verdade é uma coisa incrível. Inclusive, um dos outros nomes de Deus é verdade, né? Mas se eu digo de qualquer jeito, pra quem não quer ouvir, enfim, eu tô dizendo a verdade ou eu tô sendo cruel, né? Talvez as duas coisas, né? E aí a parte da crueldade não, é aquilo que a gente não precisa disseminar, né? A verdade sim, mas existem jeitos e jeitos de dizer a verdade, né? Mas eu me lembro, muito interessante, quando eu era criança, adolescente e tudo mais, eu tinha isso, né? Porque eu tenho personalidade forte, eu achava isso, né? Desculpa, é a personalidade forte, então... porque ter a personalidade forte pode ser grosseira e tudo mais, né? E eu falava, imagina, não leva desaforo pra casa, enchia a boca pra dizer isso, que às vezes brigava com as pessoas, enfim, né? E hoje vejo o quão imatura eu era, na verdade, né? Porque
O que a gente quer dizer com isso? Não leva o desaforo para casa? Menina, você só leva para sua casa o que você quiser, né? Ninguém é capaz de te fazer levar outras coisas que não o que você queira, né? Mas será que brigar com as pessoas, que é o que de fato quer dizer essa frase, né? Quando alguém diz isso, diz, porque a fulano me falou tal coisa, eu já xinguei ela mesmo, e já nananá, dadadá. Enfim, será? O que você tá levando pra sua casa? Será que você chegou bem na sua casa depois de ter brigado com a pessoa e tudo mais, tipo, lado longe de desaforo, enfim, né? Ou será que a gente consegue fazer esse exercício, que às vezes é difícil, de respeitar o outro, de entender que o outro às vezes está num lugar diferente do meu e que eu tenho que respeitar a escolha dela de fazer diferente, de estar nesse lugar que às vezes eu posso até achar que não é um lugar muito bom. Mas enfim, são escolhas, né? Que mais? Tô eu aqui fazendo cola, vocês estão vendo, né? Eu não lido da maneira como, né? Como me tratam e tudo mais. Então, isso que eu tava tentando pontuar, assim, né? De que maneira a gente tá tratando as pessoas, né? Porque isso tem a ver diretamente com o que eu tenho partilhado e tudo mais, né? Então, eu consigo pôr limites, por exemplo, isso é uma coisa importante. Eu não preciso brigar com as outras pessoas e tudo mais, mas às vezes eu preciso sinalizar pro outro qual é o meu limite, até aqui sim, até aqui não e tudo mais, né? Porque senão as pessoas estão vivendo esse movimento muito doido, né, do que a gente está contando aqui, e aí às vezes optam por ser violentos com as outras pessoas, por serem grosseiros, e às vezes a gente não consegue dizer não e sair dessas situações, né, sair de situações violentas mesmo, né, quantas vezes a gente é violentado diariamente, e quantas vezes a gente violenta, inclusive, né, acho que talvez isso ainda seja mais grave. Que eu acho que é um pouquinho do que eu fiquei pensando, do que a gente tem semeado, né? Então eu semeio o ódio, a discórdia, ou eu semeio a paz, o amor, né? Todas essas coisas boas que também existem dentro de mim, existem nas pessoas, existem no mundo que a gente tá, enfim. E aí, pensando sobre isso tudo, eu disse, né, que Deus vai me pontuando coisas da minha vida e tudo mais, né? Nos meus momentos de oração. E aí uma das coisas que Deus me trouxe há algum tempo atrás foi falando de um leão que existe dentro da gente, né? Que é aquele que quer dominar, né? Que quer causar e dararás, né? Que ele chama desse leão, né? Que vai dominando tudo e tudo mais. Que é o que talvez a minha mãe, quando eu era criança, falava, você é muito geniosa, né? Então esse gênio, que talvez ela dizia, era esse leão que existia dentro de mim. E aí, felizmente, Deus foi me dando sabedoria, né, para entender. E aí hoje ele fala de um leão de Judá, né, que é rei de fato, mas que não precisa ser agressivo e tudo mais, que pode me habitar e que domina esse outro leão, né. E aí a gente tá bem, de fato, quando a gente consegue fazer isso, né, porque esse talvez seja o grande desafio da vida. Não é as outras pessoas e tudo mais, né? Claro que a gente tem que ir criando habilidades para conseguir se comunicar bem, para estar bem com as outras pessoas, porque vivemos em sociedade. Mas isso tem muito mais a ver com nós mesmos, né? Assim, como eu lido comigo mesmo, com a minha vida, com a minha ansiedade, né? Com a minha raiva, né? Eu simplesmente despico a minha raiva nas outras pessoas. Se eu só faço isso, bom, parece que não tá bem, né? E aí a gente tem que ir alinhando essas coisas. Bom, e aí pensando sobre isso tudo que a gente tá falando agora, eu escrevi um texto que eu quero ler pra vocês. Pode ser? Deixa eu pôr o computador mais pra cá e vou ler. Um texto que foi bem reflexivo, espero que traga boas reflexões pra vocês também. Vamos falar. Vou ler. Já tem algum tempo que o tema violência anda percorrendo a minha vida. Através de histórias de amigas, histórias de pacientes, de vivências, de mais vivências. E aí vem o questionamento. Por que tanta violência? Comecei a perceber outros sentimentos envolvidos que levam a ela, como inveja, baixa autoestima. Então eu fiquei brava, pensando, por
que para alguns é tão difícil assim comemorar as vitórias alheias? Se aquele que está perto de você chegou onde você gostaria, bárbaro. Ele pode te ensinar o caminho, ele pode te mostrar como é estar lá. E você já se torna uma pessoa de sorte por ter por perto um vencedor. Mas ao invés disso, constantemente vejo mesquinhez, rivalidade, comparações, brigas. Comecei a pensar então sobre por que esse caminho amargo era mais recorrente em algumas pessoas do que esse outro, que é tão mais saudável. E aí a psicologia, que não me deixa cegar, me lembra que para escolher caminhos saudáveis, precisamos estar saudáveis. E assim chegamos num ponto chave. Quão saudável estamos? Olhei para mim e vi quantas vezes permiti que me maltratassem. Quantas vezes me maltratei. Quantas vezes dei a mim o resto de mim mesma. O resto do meu tempo, o resto do meu dinheiro, o resto da minha vida. É verdade que temos que dar ao outro o nosso melhor, mas que melhor pode ser esse a mim mesma, se a mim mesma só ofereço restos? Como posso esperar ser bem tratada se eu mesmo não me trato bem? Então, obviamente, vem a pergunta, por que eu não me trato bem? Lembro-me do sistema do qual fazemos parte e que somos, então, incentivados a acreditar que não somos bons o suficiente, que temos que lutar arduamente para sermos amados, que temos que possuir para ser, que temos que ter informação para ter valor. Nosso valor foi desatrelado de nós mesmos e atrelado a bens materiais, conhecimento, poder, status. Tudo mentira. Quando nos lembramos da morte, lembramos do que é essencial. E o que é essencial não é nada disso. Merecemos amor porque somos filhos de Deus. Essa é a condição da nossa existência. Não precisamos fazer nada para conquistar isso. Se permitirmos, também seremos amados. Nem sempre por aqueles que desejamos, mas seremos. Abramos nossos olhos e assim como eu, agora mais saudável, posso ver pessoas incríveis ao meu lado dizendo a mim mesma do meu valor, você também verá. Peço a Deus que não esqueçamos de que não somos melhores, porém nem tão pouco piores, e que isso nos aproxime de Deus, do seu amor tão curativo, e assim consigamos construir relações mais e mais saudáveis. Que não nos falte nem discernimento e nem coragem para sermos verdadeiramente felizes. Amém? Gostaram do texto, gente? Quero voltar e pontuar algumas coisas aqui, pode ser? Então aqui no começo eu começo dizendo dessa questão da violência, né? Que tá muito, muito recorrente nas nossas vidas, enfim. Não sei se vocês têm observado isso, mas eu tenho observado essa questão, assim, de como o mundo está violento, né? Como relações violentas têm sido construídas e como as pessoas têm sofrido horrores com isso, né? E vejo isso vindo de todas as partes, né? E aí eu vejo isso, né? Que é um pouco do que a gente está falando hoje. O que a gente tem partilhado, né? Por que a gente tem partilhado tanta violência, né? Da onde é que vem isso tudo, né? E aí eu vi que tinham esses outros sentimentos envolvidos, como, por exemplo, inveja, né? Se eu tenho inveja de outra pessoa, primeiro, gente, quer dizer um negócio aqui, ó, um negócio sério. Não existe, olha pra mim, gente, não existe inveja boa, certo? Essa conversinha de, que inveja boa. Não, gente, inveja é um sentimento ruim. Não tem, tipo, nossa, que inveja gostosinha. Não, inveja é sempre ruim, certo? Porque, mas tá ali, e aí a outra pessoa, mas tem essas invejinhas bobas, assim, sabe? Tipo, a pessoa tá de folga e eu tô trabalhando, então eu tô com inveja porque eu queria estar em casa. Bom, se você queria estar em casa e você sente isso todos os dias quando você vai pro seu trabalho, isso tá te sinalizando que tem um problema no seu trabalho, colega.
Talvez você precise pensar em procurar um outro emprego, fazer uma outra coisa, enfim, né? Ou não, eu gosto do meu trabalho, mas aí hoje não queria. Tudo bem, faz parte, né? Mas será que tá trabalhando muito, não tá conseguindo descansar o suficiente, enfim. Então, não tem inveja boa, entendeu? Não tem. Outro sentimento que pode causar essas coisas de violência, que foi o que eu citei aqui, é baixa autoestima, né? Então eu acho que eu não sou tão interessante assim. Eu acho que minha vida não é tão legal assim, eu acho que eu não sou tão inteligente, eu acho que eu não sou tão bonito. Aí eu olho outra pessoa e acho que ela é. E aí eu fico com raiva, né? Mas a verdade é que todos nós, ouçam, todos nós fomos criados por Deus, né? Do jeitinho que a gente é. Então se você não tá conseguindo gostar de você do jeito que você é, tá acontecendo alguma coisa, certo? Claro que sempre estamos aqui para lapidar, né, minha gente? Então sempre tem o que melhorar. Mas isso não é motivo pra gente se desgostar, né? Pelo contrário, pontuo pra mim mesmo, ó, isso aqui ainda não tá legal, bacana, então é isso que eu tenho que buscar agora, né? Agora, se eu acho que eu sou péssima em tudo que eu faço, que eu sou terrível de feia, que eu isso, que eu aquilo, bom, então aí a gente precisa rever, porque eu realmente não estou bem, é isso que está acontecendo, né? E aí eu olho pro outro, vejo que o outro tá bem, fico com inveja e me sinto pior ainda, porque olha, realmente, olha, não sou tão bonito assim, não sou tão inteligente, E aí eu ataco a outra pessoa, ao invés de conseguir olhar com amor e falar, poxa, que legal isso que ela faz, né? Muito bacana. Como é que será que ela faz isso? E eu acho interessante porque às vezes as pessoas ficam assim, querem as glórias, né? Tipo, a pessoa tá fazendo tal coisa incrível, não sei o que, né? Por exemplo, cantores, né? Que eu acho que são as pessoas das artes estão mais expostas nesse sentido, então eu acho que vale a pena um exemplo. Por exemplo, nossa, fulana canta horrores, olha aquilo lá. Ai, queria eu ter nascido com aquela voz. Presta atenção, amor. Ela pode ter nascido com um timbre de voz, né? Bonito, que é essa coisa que faz a gente identificar, é o fulano que tá falando. Isso é o timbre da voz, né? Mas se ela canta bem, meu bem, confia em mim. Ela estudou para fazer isso. Às vezes não formalmente, mas às vezes é filho de músicos ou não sei o que e tá o tempo todo treinando essa questão de cantar e tudo mais. Porque senão não cantaria bem não, meu bem. Não existe mágica, sabe? Como qualquer outra profissão. Ai, pedreiro, né? Não nasci construindo muros assim incríveis. Não, meu bem, se você não sabe a técnica, não sei o quê, seus primeiros muros vão ficar como? Tortos. Pode cair, inclusive, né? Mas aí treina o suficiente para dizer, bom, agora eu sou um ótimo pedreiro. O mesmo com todas as outras habilidades, gente. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Mas isso tem, obviamente, muita correlação com o que essa pessoa fez da vida dela, né? Por exemplo, me lembro na época que eu dava aula de dança, teve uma época que eu dava aula de dança de salão. E aí, como era diferente quando eu ia ensinar uma pessoa que, por exemplo, já tinha feito teatro, já tinha feito outras coisas corporalmente, para outras que, tipo, nunca fiz nada, zero. Ou para pessoas que ouvem música e pessoas que nunca tinham ouvido música, porque as que ouvem já consegui identificar um pouquinho o ritmo e tudo mais, entender a dinâmica de uma música, ao passo que aqueles que não tinham o hábito de ouvir música tinham mais dificuldade, óbvio, né, assim. Então, se você achou muito bacana algo que alguém gostou, colega, senta a bundinha lá na cadeira e labuta, né, pra conseguir o que aquela pessoa conseguiu, né, se de fato é do seu interesse. Agora, ficar lá sentadinho só com invejinha do outro não vai te ajudar a chegar no valinho, né. Bom, e aí quando eu comecei a pensar isso tudo isso aqui, eu fiquei brava, né, pensando por que é tão difícil as pessoas comemorarem as vitórias alheias. Meu, às vezes as pessoas me contam as coisas, eu fico muito feliz, porque minha amiga conseguiu uma coisa que ela queria, porque meu amigo conseguiu um negócio que ele queria, e às vezes eu percebo que as pessoas não conseguem fazer isso, assim, né, e eu acho, no mínimo, estranho. E aí, eu digo, né, se aquele que está perto de você conseguiu alguma coisa que você gostaria, bárbaro, né, ele pode te ensinar o caminho, como é que chega lá, o que você fez para conseguir isso daí, me ensina também, né. Olha, eu adoro, eu não sei você, mas eu adoro ter pessoas perto de mim, pessoas sábias, pessoas que têm coisas para me ensinar, porque assim, eu tenho 1 milhão de coisas para aprender na minha vida, gente, né. E se tem alguém para me dizer, ó, vai por aqui, por ali eu fui, não deu muito certo não,
Inclusive essa questão de ser psicóloga me ajuda demais, assim, né? Porque eu tenho a oportunidade de conhecer a fundo vidas muito diferentes das minhas, de pessoas que fizeram escolhas muito diferentes, que estiveram em lugares muito diferentes. E elas me contam, ó, por aqui aconteceu isso, 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 isso. Talvez esse lugar aí não seja bom não. Mas por aqui aconteceu isso, isso, isso. Ah, então esse lugar já me parece mais interessante, né? Olha isso, porque a vida é curta, né, gente? Se a gente for só por tentativa e erro, para todas as coisas que a gente for fazer na nossa vida, tá enrolado, né? Então aprender com a experiência alheia é fantástico, né? E eu dizendo, você vai ser um vencedor, você vai ter do seu lado alguém que conquistou algo e essa pessoa vai poder te ensinar isso é incrível, né? E aí eu disse, mas ao invés disso eu vejo essa coisa da comparação e tudo mais, enfim, né? Comecei a pensar então por que as pessoas acabam escolhendo esse caminho que não é saudável, né? Ao invés de escolher esse que é mais saudável. E aí a gente chegou na grande questão que é, eu só consigo escolher esse caminho saudável se eu estou saudável. Que é um pouco do que eu estava dizendo, daqueles que sentem muita inveja, que tem baixa autoestima. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem baixa autoestima. Ela só fica com raiva das outras pessoas que conseguiram coisas, né? E aí eu começo a me perguntar, né, do quão saudável estamos e tudo mais. E obviamente começo a fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre as escolhas que eu fiz e tudo mais, né? E aí eu começo a perceber que eu em muitos momentos também vivi relações que não eram saudáveis. Em muitos momentos eu também vivi isso de me maltratar, né? De estar perto de pessoas que me maltratavam e não conseguir sair disso, né? Felizmente hoje, já numa outra condição, quando eu percebo, né, assim, que tô vivendo isso aqui e tô sendo maltratada, eu digo obrigada. Que a vida já coloca situações difíceis pra gente, né? A gente não precisa que outras pessoas somem a isso ou que eu permita que outras pessoas venham aqui ainda me demandar isso, né? E aí eu começo a perceber isso, assim, que às vezes a gente fica esperando, né? Vir outra pessoa na minha vida pra cuidar de mim, pra fazer coisas por mim e tudo mais. Mas não, né? Somos nós que temos que fazer coisas por nós mesmos, somos nós que temos que buscar a nossa saúde, somos nós que temos que conseguir minimamente fazer coisas boas pra nós mesmos, né? E eu fui pensando e vendo o quanto em muitos momentos da minha vida eu deixei isso à margem, né? Achando que outras pessoas, assim como eu gosto de cuidar de outras pessoas também viriam pra cuidar de mim. Felizmente tenho, né? Minha mãe e meu pai são pessoas incríveis e que sempre que eu tô na minha cidade fazem esse acolhimento maravilhoso, né? Mas hoje eu moro sozinha já há muitos anos, na verdade eu moro sozinha desde os meus 17 anos, né? E aí tem que conseguir cuidar bem de mim, tem que conseguir fazer as minhas coisas direitinho, né? E acho que talvez essa é a reflexão que eu quero deixar, né? O quanto você tá conseguindo cuidar de você, né? O quanto você está conseguindo sinalizar para você mesmo o que você está precisando. Às vezes pode precisar, inclusive, de um profissional junto para te direcionar nesse sentido, enfim, né? Para que a gente consiga sair disso e deixar de se oferecer só o resto, né? O resto da gente mesmo, que a gente começa a ficar à margem da nossa própria vida, né? Até porque, que é um pouco do que eu falo no fim do texto, a gente quer dar coisas boas para as pessoas, compartilhar coisas boas e tudo mais, mas se a gente não tem coisas boas em nós, né? Se eu não conseguir oferecer coisas boas para mim mesmo, como é que eu vou oferecer coisas boas para as outras pessoas, né? Eu vou estar desnutrida mesmo, né? Eu não consegui ficar bem comigo e tudo mais, cuidar de mim para depois conseguir cuidar do outro. É meio a regra do avião, sabe? Quando acontecer alguma coisa, precisar de máscara de oxigênio, primeiro você põe a sua, depois você põe nas coleguinhas. Ah, mas por que? Eu sou uma pessoa cristã, eu quero primeiro ajudar as outras pessoas. Coleguinha, se você não pôr primeiro a sua, você não vai ter oxigênio para conseguir respirar, não vai conseguir ajudar ninguém, entendeu? Então é meio isso, sabe assim? Primeiro a gente tem que se salvar para depois ajudar o outro a achar um caminho bacana. Mas primeiro a gente tem que achar o nosso, né? Bom, e aí quando eu começo a pensar então sobre isso, né, assim, por que a gente, né, se maltrata, por que a gente se faz mal e tudo mais, eu começo a pensar então sobre o sistema capitalista que a gente vive, né, que prega essas questões assim, de que a gente não é bom o suficiente,
de que a gente, enfim, né, de que a gente tem que ter coisas para ter valor, de que a gente tem que saber uma porção de coisas, ter muitas informações e tudo mais, porque hoje em dia, eu acho tão engraçado, assim, né, que é quase proibido, você não ouve mais ninguém dizer assim, não sei nada sobre isso, não sei. As pessoas não dizem mais isso, você já reparou? Todo mundo, eu acho fantástico, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Não é? Você falou na rebimboca da parafuseta, tem uma opinião sobre isso, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Uma opinião formada e descolada e darará. Você fala, mas gente, eu não sei sobre uma porção de coisas. E todas as vezes que a gente se reconhece não sabendo algo, é incrível, porque a gente pode aprender sobre aquilo. Se a gente acha que a gente já sabe, a gente não vai aprender, né? Em vaso que já tá cheio, não cabe mais, né? Agora, se o vaso tá vazio, bom, aí cabe uma porção de coisa lá dentro, né? E aí eu acho essa experiência muito interessante, assim, né? Que as pessoas não conseguem mais ouvir, né? E avaliar e perceber que, por mais que você saiba sobre algo, eu estudo psicologia desde 2004, isso, desde 2004, nós estamos em 2018, eu não sei um terço do que eu gostaria sobre psicologia, e eu vou te dizer que eu estudei pra caramba, fiz graduação, fiz 2 pós-graduações, enfim, tô aí estudando psicologia até hoje, né, gente? E posso te dizer, eu não sei um terço do que eu gostaria, e às vezes vou em lugares e vejo as pessoas falando e falo, nossa, eu não sabia isso aqui. Olha que bárbaro. Porque eu tenho certeza que eu vou morrer sem saber tudo sobre psicologia. Quem dirá sobre as outras coisas, né, gente? Não vou nem comentar. Mas reconhecer isso, assim, né? Que tudo bem se eu não souber tudo. Porque aí eu vou conseguir aprender. Olha que demais, né? Uma experiência fantástica, né? Isso não é um problema, né? Mas eu tenho que estar bem o suficiente comigo mesmo para conseguir reconhecer, inclusive que eu não sei nada sobre determinado assunto, né? Esses dias eu ouvi o Jô falando, já tem bastante tempo, né? Mas eu vi um vídeo dele. O Jô Soares. Eu achei uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. E aí ele dizendo, né? Nossa, e aí tal dia eu conheci tal pessoa e eu não conhecia, não sabia do trabalho dessa pessoa e tudo mais. Ele falou, olha que tamanha ignorância minha. Fiquei tão feliz de ouvir ele falando aquilo. Eu falei, gente, uma pessoa tão inteligente como o Jô, dizendo o tamanho da ignorância dele. Mas é justamente por isso que ele é uma pessoa tão sábia, no meu ponto de vista, né? Porque ele tem sede de conhecimento, né? Ele aos seus, sei lá, deve ter uns 80 anos já, ainda se percebe ignorante de uma porção de coisas, né? Então ainda tem uma porção de coisas para aprender. Imagina eu aos 33, né, gente? Não vamos nem comentar. Bom, mas tudo bem, sabe assim? Tudo bem se você não souber tudo. E isso não determina o seu valor, né? O quanto de informação você tem dentro de você não determina o seu valor. Que é um pouco do que eu falo no texto, né? Que a gente acabou desatrelando de nós mesmos o nosso valor, né? E ele foi atrelado a essas outras coisas, né? A bens materiais, a conhecimento e tudo mais. E fugiu do que é de fato, que é nós mesmos, né? Assim, nosso valor está em nós mesmos. E aí eu digo no texto, nós somos filhos de Deus e somos amados por ser assim. Então, aí está o nosso valor, não precisa das outras coisas. Claro que é fantástico sempre que a gente puder aprender coisas, viver coisas interessantes e tudo mais, né? Mas esse não é o nosso valor, isso não é o mais importante. Aí eu comento, né? Que a morte nos dá de novo esse referencial, né? E quando eu lembro que eu vou morrer, eu, você, todo mundo, né? Da face da terra, vai morrer. E aí isso iguala, né? Eu começo a perceber então que, realmente, né? Assim, e se eu tenho muitos bens materiais, vou morrer. E se eu não tenho, vou morrer também. E se eu sei um monte de coisa, vou morrer. E se eu não souber, sei também. Então aí você começa a ver que não vai fazer grande diferença essas outras coisas todas, né? Mas como você viveu a sua vida, as escolhas que você fez, as pessoas que você cativou para ter perto de você, o quanto você se esforçou para tratar bem as pessoas, para ser uma boa pessoa, isso eu te garanto que vai fazer diferença na hora da sua morte. Por quê? A gente faz essa reflexão
diante de situações tão tensas quanto essa, né? E a morte nos ajuda a viver bem. Olha que coisa interessante, né? Que contradição interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa na morte, a gente consegue pensar que, bom, um dia vai acabar e eu vou fazer uma reflexão sobre isso tudo, assim, né? Se eu caminhei pelos lugares que eu gostaria e tudo mais, né? No geral, as pessoas, em momentos como esse, não tem muito isso, assim, de conseguir ou não conseguir, né, tal coisa. Mas das escolhas mesmo, assim, né? Então, Ziza Fernandes um dia disse uma coisa no curso de formação que eu estava com ela que eu nunca mais esqueci, assim, né? Eu escolho ser um fracassado que tentou a vida toda aquilo que gostaria, aquilo que acreditava, do que ser muito bem sucedido em algo que eu não acredito, em algo que não é o que eu gostaria de buscar. E nisso ela tem toda a razão, porque as pessoas que chegaram num lugar que não era onde gostaria, quando se deparam diante da morte, assim, começam a fazer essa reflexão e pensar que queriam começar de novo, fazer tudo de novo para fazer diferente. Só que elas não têm mais tempo para isso. E aí isso é bem doído, sofrido, enfim. Então, vamos fazer esse exercício, né, gente? Fazer essa reflexão hoje. Tô sendo honesta comigo mesma? Tô sendo honesta com as pessoas que eu amo, fazendo as coisas que eu acredito, né? Porque se eu estiver fazendo isso, confia em mim, vai ser bárbaro. Porque você vai chegar lá no final, não interessa se conseguiu aquilo que mais sonhou, se não conseguiu e tudo mais. Vai ser uma vida que valeu a pena, sabe? Você vai olhar e vai dizer, eu partilhei o melhor de mim. Olha, isso é incrível, sabe assim? Eu dei e recebi e comunguei o melhor de mim. Todos nós temos dentro de nós o nosso melhor e o nosso pior. A gente só tem que fazer essa escolha diária do que eu quero partilhar, né? O meu melhor ou o meu pior. Né? Eu torço para que a gente sempre partilhe o nosso melhor. Que é o que eu digo no final do texto, dizendo assim, que a gente tenha coragem de ser feliz. Não é para qualquer um ser feliz, minha gente. Tem que ter coragem, sabe? Olhar e dizer, eu vou enfrentar o que for preciso para eu ser eu mesma. Para eu fazer as coisas que eu acredito, né? Mas sempre tem isso, o medo do não reconhecimento, o medo de não, né? De não alcançar o que desejamos e tudo mais. Mas aí Deus tem algumas coisas para nos dizer sobre isso e eu vou ler um pouquinho desse livro aqui, ó. 365 Dias com o Senhor. É um livro bastante oracional e que eu bem recomendo. Vou ler para vocês. O que veio quando eu estava rezando sobre o programa de hoje, né? O amor leva à grandeza. Eu o salvarei porque a mim se confiou. Eu o exultarei, pois conhece o meu nome. Ó, isso já, pá, né, assim. Então Deus já está dizendo, para de ter medo, filho de Deus. Eu que vou te salvar, não é você que vai se salvar sozinho, não, amor. Então escuta. Existe um amor tão grande, mas infelizmente poucos do mundo o conhecem. É o amor que não abandona em nenhuma circunstância. Este amor, forte e profundo, é um dos meus maravilhosos dons. Ó que bafo. Posso libertar alguém de qualquer laço e se vier até mim e me pedir humildemente a libertação. Quando eu sou objeto de um grande amor, é um bem, porque a alma fica elevada acima dos caminhos corrompidos do mundo. Quando me amas com um amor assim, tua vida atinge um nível superior. Eu te colocarei em lugar elevado, te livrarei de todo perigo, pois teu afeto profundo te coloca em minha presença. Tens vantagens inúmeras de segurança e glória, conseguidas diretas de uma intimidade partilhada comigo. Com efeito, o único modo de permanecer junto a mim é amar, e não simplesmente praticar atividades religiosas. Sei a que ponto me amas, e sei que tudo o que fizeste foi por amor a mim.
Alguns fazem enormes esforços para ficarem célebres, grandes e poderosos, mas tu aceitastes o sacrifício apenas por amor a mim. Por isso foste marcado para ser libertado no dia da angústia. Estás marcado para conhecer a grandeza em meu reino, pois possuis a chave dessa libertação, o poder do meu nome. Muitos buscam a grandeza por seu próprio esforço e nome, mas seu nome não tem nenhum poder de libertação. Apenas meu nome salva e liberta. Enquanto orares meu nome por tudo o que és e possuis, terás nas mãos a chave da verdadeira grandeza. Eu te elevarei e te colocarei em abrigo seguro. Amém. Olha que forte isso tudo que Deus está nos dizendo, minha gente. Presta atenção. Não é, ele diz aqui, não é só a atividade religiosa que vai te salvar, que vai me salvar, que vai salvar o mundo. O que vai nos salvar de fato, olha aqui, ó. Vou ler de novo essa parte. Tens vantagens únicas de segurança e glória, consequências diretas de uma intimidade partilhada comigo. Com efeito, o único modo de permanecer junto a mim é amar e não simplesmente praticar atividades religiosas. Por que ele está falando isso? Porque às vezes a gente pratica atividades religiosas e não ama. Vai na igreja para falar da roupinha da coleguinha, vai na igreja para ver se o fulano tá ou não tá. Porque aí depois vai falar, olha aí, faltou a missa de domingo, né? Já tá pecando. E você tá o quê? Falando da vida alheia, meu bem? Então o que ele diz assim, não é a atividade religiosa que salva as pessoas, é o amor. O amor. E nós que conhecemos a Deus estamos um passo à frente. Porque sabemos que de fato é o amor. Isso não quer dizer que a gente tem que olhar para as outras pessoas com dosinha, né? Ai, tadinho, ai, nem conhece Deus, olha. Porque se você tá se achando mais do que o outro, você já tá pecando também, meu bem. Né? Ninguém é melhor que ninguém, não. Ele só tá dizendo assim, ó, me ame, me conheça e pronto. Entenda o poder do meu nome. E aí, enfim, né? E quando a gente pensa nisso tudo, a gente começa a ser mais respeitoso com as pessoas, tentando de novo partilhar o que há de melhor em nós mesmos e não só o que tá tendo pra hoje. Talvez hoje eu tô meio de mau humor, tô de TPM, então o que tem pra hoje é irritação, então é isso que eu vou partilhar com as pessoas. Não, menino. Não. Não temos o direito de tratar o outro de qualquer maneira, né? Temos que dar ao outro o nosso melhor, para dar também a nós mesmos o nosso melhor. Para Deus o nosso melhor, né? O amor. Quando conseguimos amar a nós mesmos, ao outro, amamos a Deus. E aí, tá tudo resolvido, né? Ainda antes de encerrar o programa, já estamos no finalzinho, mas eu quero indicar algo para vocês assistirem. Quem tem Netflix no Netflix, não dá para procurar na internet, não sei se talvez tenha em outros lugares para baixar. Na verdade, era para ser um stand-up, né? Não sei se todo mundo sabe o que é stand-up. Stand-up é aquele... É um programa de comédia, né? Assim, é tipo uma atividade de comédia que as pessoas fazem, contam piadas e tudo mais. Então, era para ser um stand-up. Mas acaba sendo uma linda partilha de vida de uma mulher chamada Hannah Gadsby. E o stand-up chama Nanette. Então eu vou soletrar para você entender. Hannah é H-A-N-N-A-H. E Gadsby, que é G-A-D-S-B-Y. 2 pontos. O nome do show dela, que é Nanette. N-A-N-T-T-E. Por que eu estou indicando a você que assista esse stand-up lá no Netflix? Essa mulher, ela é lésbica. E vocês vão ver claramente no stand-up que, assim, ela tem uma fisionomia bastante masculina, né? E aí ela começa o stand-up dizendo disso, fazendo umas piadinhas
de situações em que ela foi confundida com um homem e o quanto as pessoas ficavam constrangidas, né? Tipo, ela chegava no lugar, em inglês, né? Então ela chegava no lugar e as pessoas, sir, e aí ela, ok, a pessoa, ela falava, né? Porque a voz dela é bastante feminina, aí eles, sorry, madame, né? Então querendo dizer sir, porque é senhor, né? E madame, que é como se chamaria uma mulher, né? E aí ela dizendo, tudo bem, não precisa ficar me pedindo desculpas, né? Assim, tá tudo bem. Ela falou assim, e aí contando assim, né? É até legal, porque aí ela começa a dizer das vantagens de ser homens ainda no dia de hoje, porque vivemos ainda num mundo bastante machista. Ela falou, eu quase sou tratada melhor porque as pessoas acham que eu sou homem, né? Assim, eu até tenho mais espaço e posso sentar de qualquer jeito, assim, né? Com o braço da cadeira pra mim, com as pernas abertas, porque eu sou homem, né? Então começa a falar dessas questões, assim, né? De que enquanto nós mulheres somos tolhidas e tudo mais. Bom, e aí ela vai trazendo uma série de reflexões sobre isso e vai contando bastante da história de vida dela, que aos pouquinhos a gente vai percebendo que foi uma história bastante sofrida, né? E foi muito interessante pra mim poder ouvir, porque assim, ela fala de um lugar que é muito diferente do lugar que eu estou, né? E aí ela me fez pensar muito sobre essa questão de respeito e tudo mais. Que é um pouco do que o Papa Francisco traz para nós, né? Principalmente quando se fala dessa questão da homossexualidade e tudo mais. Ele diz, deixem essas pessoas em paz, né? Parem de julgar, de criticar, de apontar o dedo, pelo motivo que for, né? Lembremos-nos da passagem de Jesus, né? Quando eles querem apedrejar a adúltera. Ele diz, você não tem nenhum pecado, meu bem, pra você ficar jogando pedrinha nas pessoas? Então, né, vamos parar de achar que a gente pode fazer julgamentos, de dizer o que a gente quiser para as outras pessoas. A gente não pode. A gente não pode. Não é assim que funciona, sabe? E esse stand-up, ouvir dessa mulher, a história de vida dela, me trouxe excelentes reflexões. Ela disse coisas muito importantes. Por exemplo, no final ela diz assim, achei muito forte, ela diz assim, o quanto ela foi ensinada desde muito pequena a ser odiada, né? Porque ela vive num mundo homofóbico, então ela já viveu a homofobia há muitos anos, antes de se descobrir homossexual, e quando se descobriu homossexual ela já se odiava, né? E aí começou a se maltratar e tudo mais, diz de situações em que ela apanhou fisicamente, né, por ser homossexual, e ela não foi pro hospital. E ela disse, eu precisava ter ido, eu não fui, porque eu achei que aquela pessoa estava fazendo certo em bater em mim, que eu sou errada. Nossa, isso me arrepia de um tanto, né, assim, que direito nós achamos que temos de bater em outras pessoas. E ela dizendo que esse cara, a princípio achou que ela era homem, e aí foi brigar com ela, percebeu que ela era mulher, aí disse, desculpa aí, não bato em mulher e tal. E ela disse, nossa, queria eu que ele dissesse pra mim que não bate em ninguém, né? Nem homem, nem mulher, nem coisa nenhuma. Mas esse cara depois voltou e bateu nela. E aí eu fiquei horrorizada de ouvir ela dizendo isso assim. Eu achei que eu não tinha direito, né, a ser assistida depois de ter sido violentada fisicamente e tudo mais, né? Enfim. Mas no final ela diz assim, do quanto, em N momentos da vida dela, ela foi testada, né? Assim, a força dela foi testada. E ela disse que agora ela estava no seu auge, né? Ela me parecia ter uns 38, 39 anos na filmagem, né? E aí ela dizendo assim, mas agora ninguém me testa mais, ninguém testa a minha força, porque eles sabem que não existe nada mais forte do que uma mulher que foi destruída e se reconstruiu. Acho que essa é uma grande lição para todas nós, mulheres, né? Que ainda vivemos num mundo machista, que ainda sofremos uma série de preconceitos por ser mulher. E aí a gente precisa se reconstruir mesmo, né? Mas é saber que a gente vai conseguir fazer isso, que vai dar tudo certo no final. Vamos de música, que eu tô quase chorando aqui, gente. Se vocês puderem assistir lá no Netflix e depois me conta o que vocês acharam. Certo?
Se inscreva no nosso canal do YouTube, gente. Tem um canal no YouTube agora. Procura lá no YouTube. Programa Vem Falar Comigo. Ai, vamos terminar, gente. Um beijo. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada por estarem aqui. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu. Meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada por hoje. Obrigada por existir. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo como é grande o seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto. Aleluia, 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 aleluia. Beijo, obrigado. Tchau, tchau.